O momento mais assustador desse episódio final de O Senhor das Moscas não é a pedra ali que acontece tudo aquilo com aquela criança, não é o fogo engolindo a ilha, não é a caçada ali atrás dos meninos, mas sim o momento mais assustador é quando um adulto chega sorrindo de farda impecável para salvar todo mundo. Claro que a gente estava acompanhando tudo isso, fez ali a gente criar algumas conexões, porque alguma coisa naquele sorriso não fecha. Então a gente vai guardar essa informação porque a gente vai falar disso já já. Mas ela é a chave de tudo que o Jack Thorne construiu nessa adaptação. Todo mundo achou que essa história era sobre crianças ali virando selvagens numa ilha, só que tá todo mundo errado. A gente vai falar sobre isso, todos os meus achismos. Eu sou o Paulo, Supernerd Brasil. Chega chegando, seu comentário, seu hype aqui neste vídeo. A gente fala muito sobre filmes, séries e novelas, tá bom? Ó, o episódio 4, o grande final da minissérie, né, O Senhor das Moscas, tá lá no Globoplay. Vamos falar com spoilers. É uma das séries que foi muito elogiada. Muita gente tá dividida, né? Mas o que eu já posso dizer, assim, no meu achismo, na minha visão, amigos, é que a perda do porquinho não é o clímax, toda essa história. Muita gente até achava que era. Só que o grande golpe emocional, ele tá vindo depois, numa conversa entre dois meninos, focados num detalhe sobre a Mind Health, e que eu acho que passou completamente batido, né? E que muda o final inteiro. Então, só pra gente criar uma conexão, situar o caminho disso tudo, né? Um avião cai numa ilha tropical lá nos anos 50, um bando de garotos ingleses sobrevivem, um adulto aparece e eles elegem o Ralph como líder, né? O cara racional, apoiado pelo porquinho, que nessa versão ganha nome de gente, né? O Nicholas, né? O intelectual de óculos. Do outro lado, o Jack, líder do coral que vira chefe de uma tribo de caçadores. E no episódio anterior, o grupo em transe acaba eliminando Simon, achando que era um monstro. E esse detalhe muda o caminho do episódio 4, que é contado pela perspectiva do Alf, né? Então é a cabeça dele que a gente tá vendo ali pelo olhar nesse fim. E aí o episódio, ele abre justamente nessa ressaca da tragédia, né? Sobraram ali poucos, né? Ralph, Nick, Sam, que foram buscar lenha. E aqui a série entrega uma das coisas bem complexas e humanas sobre culpa, né? Porque o Ralph quer reunir todo mundo com a concha para encarar a verdade sobre o Simon, mas o Nick nega, ele disse que estava no escuro, que tinha trovão, relâmpago, chuva, que o Simon não devia estar andando no escuro. Olha só o que a série está construindo, né? A mente inventando desculpa atrás de desculpa para não pronunciar a palavra crime ali, né? Eu vou usar essa palavra, mas é outra, né? E o Ralph, teimoso, doido, ele pronuncia por ele, que aconteceu. Então esse é o coração da obra do William Golding, né? O monstro nunca foi o externo, mas sim a mente humana, que tá negociando ali com a própria selvageria. Então eu acho que é o melhor momento do episódio disparado, né? Agora, os flashbacks, porque eu acho que isso tem muita coisa envolvida, né? A série intercalou flashbacks da vida do Ralph em casa, então o que a gente descobre é que ele também é órfão de mãe. A gente vê a mãe doente na cama, uma lembrança com o tio Chris sobre achar uma galhada e tal, uma frase que parece até boba, mas se a gente for voltar o episódio inteiro, a galhada cai todo ano e cresce de novo, quase na hora. Então, tem toda uma construção. No velório, um primeiro sargento chamado Fred Wilkins confronta o menino e que conta também que perdeu uma irmã na infância. Ou seja, o luto do Ralph, gêmeo do luto. São dois garotos tentando ali segurar a civilização num lugar que já desabou. Então, isso não tá muito no livro desse jeito. Então é uma criação do roteiro que eles acrescentaram ali para incorporar nesse final. Me conta aqui nos comentários, já quero saber a opinião de vocês, se vocês tinham percebido que o Ralph e o Nick perderam a mãe recentemente. Quero saber a opinião de você. Numa noite, os dois acabam ouvindo algo se mexendo, né? O medo do monstro, só que não é um monstro nenhum, é a tribo do Jack atacando o acampamento. E aqui vem um caminho, né? Porque o Ralph acha que vieram pela concha e o Nick desmente. Então eles não queriam a concha, eles queriam fogo. E levaram ali os óculos do Nick. E aí a gente começa a sacar o simbolismo, né? Porque os óculos meio que são a razão, a ciência, né? A única fonte ali de meio que de fogo nessa ilha. Então roubar os óculos é roubar a inteligência do grupo. Então eles marcham até o castelo do Jack, cruzam com o Roger, já hostil no caminho, e o confronto acaba explodindo, né? O Jack diz que eles mudaram de ideia, e isso é democracia, então Ralph chama todos os ladrões de selvagens, e aí, claro, a turba enlouquece, né? O Nick, cego sem os óculos, ergue a concha numa última tentativa de razão,
e é Roger quem arremessa a pedra. E aqui a série muda o livro, o porquinho não é eliminado na hora, né? Agora vamos falar dessa conversa final. Por quê? Lembra que eu falei lá no início que o momento clímax da série não é a pedra? É agora? Pois é, o Ralph carrega o Nick ferido pra longe. Os dois últimos defensores da civilização têm uma conversa potente, né? O Nick que fala que é só uma galhada, então ele diz e o símbolo volta, né? E de todo esse caminho, sentido frio, sede, começa a delirar. Fala de uma ilha tropical onde, ironicamente, tá morrendo de frio, então solta as piadas mesmo ali do Groucho Marx. Pede desculpa por ter contado que chamavam de porquinho, revela que perdeu a mãe, então Ralph inventa um plano de fuga, um barco, o norte, as estrelas, sai contando as árvores ali para conseguir voltar com água, mas acaba sendo tarde, né? E aqui, gente, é onde a adaptação bate mais forte, mais intenso que qualquer ali outros caminhos, né? Daí em diante o Ralph vira presa, né? O Jack e o Rod montam uma caçada, né? Meio metro lado a lado, e quando não acham o Ralph, eles tomam uma decisão muito forte do episódio. Eles tocam fogo na ilha inteira para forçá-la ali a meio que correr na praia. E isso conecta todos os fios, né? Porque o óculos do Nick, o símbolo da razão, agora servem para acender o incêndio que vai eliminar. Então a ciência virou uma arma, a civilização virou uma destruição. Então o Ralph corre encurralado, né? Chega até a gritar, eu me rendo, né? Desemboca ali na praia, esperando o frio, e o caminho que eles construíram de tudo isso foi muito forte, né? Agora, o que eu já posso dizer pra vocês, neste caminho todo, primeiro, a série transformou o Ralph num órfão de mãe, exatamente como o Nick, e usa aquela frase, né? O tecido que cresce mais rápido na natureza, como uma metáfora, né? Que cai, renasce, geração após geração. Acho que os óculos que começa como esse símbolo da razão, terminou mesmo como uma chama que incendiou a ilha, né? Então, a inteligência do grupo vira um instrumento da própria destruição. O terceiro ponto que eu acho e que muda o final inteiro é que o Ralph é salvo por um oficial da marinha que aparece atraído ali pela fumaça do incêndio, faz uma cara de decepção, eu esperaria mais de vocês, meninos ingleses. E não entendi nada, porque esse adulto veio de um navio, né, e ele tá ele mesmo no meio de uma guerra mundial. Então, a selvageria da ilha é só a versão pequena dos adultos, né? O resgate não é uma salvação, é trocar uma guerra por outra maior. Por isso o Ralph não sorri no final. Então, na minha opinião, é um final quase perfeito, né? O meio da temporada ele se arrasta um pouco, né? Algumas cenas até mais intensas se esticam além da conta, perdem esse impacto, mas eu acho que a cena final, o adulto que deveria ser o alívio é na real o espelho desse horror. Então essas filosofias, essas contextualizações, assim, essas metáforas, é muito boa, né? E a pergunta do começo, ela se responde sozinha. O monstro da ilha nunca existiu. O monstro sempre foi a gente. Então eu acho que a série acertou muito nesse gancho, nesse ponto, né? Quero saber a opinião de vocês. Deixe o seu gostei, o seu se inscreva por aqui. A gente cobrindo o final. Tamo junto e até a próxima.